Meu intuito com esse vídeo de hoje é fazer você entender que perder é tão importante quanto ganhar. E quanto antes você perder, quanto antes você aceitar isso, mais rápido você vai conseguir as suas conquistas, mais rápido você vai crescer nos negócios, mais rápido você vai crescer como pessoa, porque o erro ele é muito importante. Seja bem-vindo a mais um Ritual Cabeça de Campeão, um livro do francês Ducasse, esse francês que é realmente incrível, que trouxe esse livro chamado Cabeça de Campeão, com uma apresentação do nosso querido Joel J, que faz tantos podcasts, é um cara tão renomado, com um repertório incrível. E esse livro aqui, ele começou voltado para um mapa mental de campeões, atletas olímpicos, atletas profissionais, e agora ele é voltado para todas as pessoas comuns que desejam ter uma cabeça de campeão, uma pessoa que realmente cresce, evolui, não só nos negócios, não só nas finanças, mas pessoalmente também. Então, se você quer se tornar uma pessoa com uma cabeça fortificada, com uma mente fortificada, com muita inteligência, com repertório, escute esse Ritual do Cabeça de Campeão e depois que você escutar, se você sentir a vontade, você pode comprar esse livro aqui, certo? Indico demais com toda certeza, porque esse livro foi o livro com certeza o melhor mindset que eu já encontrei em todos os livros que eu já li na minha vida, certo? Então vamos começar da seguinte forma. Deixa eu só ver se o microfone está ligado. O microfone está ligado, perfeito. Vamos lá. Para quem ainda não conhece o Ritual do Cabeça de Campeão, já aproveita, já segue, já se inscreve nesse canal aqui. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre este livro e o ritual é basicamente a leitura de uma página e eu trago para você um pouquinho de conhecimento baseado nos meus conhecimentos. Eu trago um pouquinho desse conhecimento para vocês em cima do que foi falado dentro do livro, para trazer exemplos, trazer analogias, trazer sentidos mais fáceis para você poder entender o livro. Não que o livro tenha uma leitura difícil, porém, com exemplos eu acredito que a gente consiga aprender muito mais fácil, muito mais rápido, certo? Se você já tem o seu livro aí, abre lá no capítulo 4, na página 165 e acompanha comigo a leitura. Se você ainda não tem um livro, não tem problema, depois você compra ou qualquer coisa, só acompanha aqui o Ritual Cabeça de Campeão. Vamos lá. Os campeões se dão o direito de perder? Essa é uma pergunta. Já fica com essa pergunta na mente. Os campeões, eles se dão o direito de perder? Pensa naquele campeão lá, atleta olímpico, atleta profissional. Eles se dão o direito de perder? Vamos tentar pensar pelo menos numa maioria, né? Que existem casos extremos, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas vamos pensar na maioria. Eles aceitam perder? Abre aspas. Antes de uma competição, a lógica ditária é que nos dessemos o direito de perder. Por que você faria isso? O competidor que aceita a ideia da derrota fica mais leve, aliviado de parte da pressão. Ao imaginar o pior, que no caso aqui seria o perder, o pior seria o perder, ele se distancia dos riscos. Ele fala para ele mesmo, não é tão ruim perder, por exemplo, né? Então ele dá uma distância do risco e se dá o direito de cometer erros. Tenho o direito de não ser perfeito. Ninguém é perfeito. Então ele se dá esse direito de errar, justamente por entender que ele não é perfeito e que ele pode sim evoluir. Vamos falar sobre mais isso. Vamos continuar aqui. Esse tipo de desapego acalma a mente, neutralizando a parte que você pensa demais. Olha só. Para quem já assistiu o restante do Ritual de Cabeça de Campeão para trás, vai entender que existe dentro desse livro aqui a ideia onde você sai de um sonho, onde você passa pelo vale do planejamento, que é onde você planeja o que você deseja conquistar, e existe também o campo de criação. No campo de criação, a gente diz que você não pode ficar pensando demais, você precisa executar. O momento de pensar demais é lá no vale do planejamento, que é antes. Ou seja, vou dar um exemplo, imagina um atleta olímpico. O atleta olímpico ele tem o sonho de ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada. Ele tem esse sonho, ele está na terra dos sonhos. Ele começa a treinar para isso. O treino dele é de um treinador. O treinador ele elabora um treino diário. Aqui é o vale do planejamento. Todas as dúvidas que ele tem para chegar nessa medalha, ele precisa tirar com o treinador e ele precisa tirar no vale do planejamento. No campo da criação, que é exatamente onde ele vai aplicar isso, ou seja, lá na Olimpíada, ele não pode ficar pensando demais.
Ele já tem que saber na ponta da língua. Ele já tem que saber exatamente o que vai executar. Se ele pensar demais, se ele quiser colocar o vale do planejamento dentro do campo da criação, ele vai se perder. Então ele não pode pensar demais. Então é basicamente isso que se diz aqui. Esse tipo de desapego acalma a mente. Você não pode ficar pensando em perder ou ganhar. Não existe isso. Não existe isso, perder ou ganhar. Existe em você aplicar o que você aprendeu. Se você ficar pensando em ganhar ou perder, aí ferrou, meu amigo. Você vai encher sua cabeça de coisa e não vai conseguir aplicar. Quando o mestre contempla a derrota, ele se tranquiliza e fica mais disposto a deixar para lá. Olha só. Então ele consegue deixar para lá esse tipo de pensamento. E esse tipo de pensamento não atrapalha ele no campo da criação. Isso é muito, muito importante. E isso reflete muito na vida de qualquer brasileiro. Isso reflete na vida de qualquer brasileiro quando a gente pensa num sonho. Se o nosso sonho é alcançar tal meta, a gente precisa fazer o vale do planejamento e no momento de criar, no momento de você realmente executar, de elaborar vídeos, de construir roteiros, de fazer uma palestra, de conversar com o cliente, esse é o momento da execução. No momento que você senta para negociar com alguém na frente dela, você não pode ficar pensando no vale do planejamento, você tem que estar com tudo na ponta da língua para você realmente executar da melhor forma possível. E detalhe, para não gastar energia onde não tem necessidade. A sua energia precisa ser voltada sempre ao campo da criação, certo? Continuando. E isso é lógico, mas será que é tão simples quanto dizer a si mesmo, se eu perder, eu não vou morrer por isso? Se eu perder, eu não vou morrer por isso? É muito, muito bacana, né? Porque aqui, como eu falei para vocês, o livro ele foi voltado inicialmente para atletas profissionais e atletas amadores. Então, o atleta profissional ou atleta amador, ele já pensar que, cara, se eu não ganhar isso, o meu treinador, a minha equipe, os meus patrocinadores vão acabar comigo, eles vão me matar. Vão me matar. Porém, esse tipo de pensamento, ele precisa vir quando você está treinando. Ou seja, no momento onde você tem que dar tudo de si para aprender o que você vai aplicar no campo da criação. Ao mesmo tempo, você não pode, por exemplo, vou dar um exemplo para a galera aqui que me segue sobre TikTok Shop, trabalha com o digital em si. Não adianta, no campo da criação, depois que você executou um vídeo, você postar ele e ficar pensando, cara, se esse vídeo não viralizar, eu tô ferrado. Putz, porque, será que vai viralizar? Será que vai dar certo? Será que... Meu amigo, o importante é o antes, é o que você aplicou. É se você estudou antes o mercado, se você construiu o que tinha que realmente construir para viralizar, porque você entendeu que era esse tipo de coisa que viralizava, você colocou a execução da melhor forma possível no campo da criação, e agora é um momento onde você não vai ter uma certeza, mas você já vai ter uma ideia de como vai ser aquilo ali. Porque não faz sentido você simplesmente jogar as coisas e ficar, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Meu irmão, se você treinou, se você validou, se você espionou o mercado, se você fez tudo isso e ainda tem essa dúvida, provavelmente você não entregou o melhor de si. Não entregou o melhor de si. Ai, mas Gabriel, eu trabalho com o TikTok Shop e depende muito do TikTok. Estamos falando de casos à parte. Mas você dar o seu melhor, se você dar o seu melhor de verdade, você não vai ficar com peso na consciência de forma alguma, porque você fez o que você podia fazer. E se você fez o que você podia fazer, a culpa daí já não é mais sua. Aí você precisa esperar sobre o algoritmo do TikTok, por exemplo, que ele é um pouco mais complicado realmente. Eu mesmo trabalho com TikTok Shop, eu sei que é complicado. Então, existem mercados mais tranquilos onde você não precisa depender do algoritmo do TikTok, então facilita bastante. Porém, nesse caso, acontece. Mas o que você controla é somente a sua execução, é o seu estudo, é também os vídeos que você vai gravar, é os roteiros que você vai construir, é como você executa essa ideia que você acabou de criar ou que você encontrou validada de um outro cara, de uma outra pessoa, de um outro creator, por exemplo. Então, foque no que você controla e foque realmente em que perder é tão importante quanto ganhar. Vamos voltar um pouquinho nessa pauta, só para a gente poder finalizar esse ritual do cabeça de campeão. Perder é tão importante que ganhar. Quanto antes você perder
melhor para que você possa evoluir. Quanto antes eu errar 100 vídeos no TikTok Shop e eu ir entendendo que está dando erro, o porquê eu estou perdendo, mais rápido vai ser de eu ganhar, que no caso vai ser melhorar meus vídeos, viralizar vídeos, vender nos meus vídeos. Então, erre o máximo possível. Erre o máximo possível. Olha só que frase difícil, né? Acho que poucas pessoas devem falar isso. Mas erre o máximo possível. Até você começar a acertar. Para de querer acertar a todo momento. Eu quero acertar, eu quero acertar, eu quero acertar. Meu irmão, quando você errar, é até bom que você fique feliz. Por quê? Porque aí você olha e analisa o que você errou. O que eu errei aqui nesse vídeo? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? A vida, ela faz parte disso. O que eu preciso melhorar para ter essa habilidade, para ter essa skill? O que eu preciso fazer para minha comunicação ficar melhor? Errar. Eu preciso sentar a bunda na cadeira, olhar para você aqui no celular e errar, e falar errado, e ir falando errado, e entender, tipo assim, peraí, essa linguagem aqui não faz sentido, essa ideia que eu trouxe não faz sentido, esse exemplo que eu trouxe não faz sentido, e ir errando até acertar. Somente assim, na prática. Teoria, esquece, é prática. Você precisa praticar. Seja comunicação, seja linguagem verbal, linguagem corporal, seja vendas, seja copywriter, enfim, marketing, não importa. Mas você precisa errar o mais rápido possível para você começar a acertar. Então o erro, ele é importante sim. E o foco em perder, ele precisa estar no vale do planejamento. Não no campo da criação. Eu executei, fiz um vídeo, pega esse exemplo, eu executei e fiz um vídeo. Eu não posso ficar me debatendo no campo da criação enquanto eu estou fazendo o vídeo. Eu preciso me debater quando eu já estiver produzindo o próximo. Quando eu entendi o que eu errei nesse vídeo que eu acabei de gravar, eu vou lá para o Vale do Planejamento e entendo que é possível sim eu perder e ganhar, e aí eu construo alguma coisa melhor para melhorar aquele meu vídeo para ganhar. Então essa é a ideia. Essa é a ideia do perder e ganhar. Os dois são muito importantes. Se você gostou desse vídeo, eu espero muito que você possa se inscrever se você não está inscrito aqui no canal. Curta esse vídeo, comenta aqui a sua experiência. Se você já está lendo o livro do Cabeça de Campeão, comenta aqui também a sua experiência com o Cabeça de Campeão. E se você tem ideias de temas, por favor, envie para mim aqui nos comentários também. Me siga lá no Instagram, @dmelogabriel, com THE Melo Gabriel. E eu espero te ver amanhã no próximo Ritual Cabeça de Campeão.